é velho já. É um formato novo, onde a gente tá querendo fazer aí uma série de lives, né? Toda segunda-feira vai ter uma livezinha, 8 horas da noite, pra gente comentar aí os principais assuntos, né? Logo mais também vai estar disponível pela Twitch aí, então deixa o like aí. Vai estar no VOD da Twitch, também vai estar no YouTube e os cortes vão sair durante a semana aí. Fechou? A gente podia falar um pouco do Campeonato Paulista, né? Aproveitando o gancho, que foi o acontecimento do Campeonato Paulista. Ontem a gente comentou sobre o quanto o Campeonato Paulista está sendo um pouco. Poderia hoje ser uma pré-temporada, né? Achei interessante ontem. Deveria, né? Achei interessante ontem o que a gente estava comentando sobre derrubar treinadores no Campeonato Paulista, o quanto uma não classificação no Paulista já gera uma crise no clube onde não deveria acontecer. E a gente até deu exemplos, né, de treinadores que nem o Corinthians tomou uma ataca lá do Barcelona de Guayaquil e já estava sendo noticiado que o Ramon Dias estava com o cargo pendurado, que se perdesse para o Santos no jogo da volta, no jogo de Itaquera, o cargo do Já tava cara. todo pressionado, cara. Então, assim, é meio complicado, né? A gente tá falando que os caras iam mandar embora, o que foi noticiado. Mas a gente tem uma cerca de vários exemplos de que técnicos foram mandados no final do Campeonato Paulista. O Carpini do São Paulo foi isso, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso daí. Você até deu uns exemplos legais. O Zubeldia também, que ficou pendurado por um tempo aí que a mídia tava O dando. Zubeldia parece que uma parcela do clube queria, né? Uhum. Noticiaram até o Que ele Diniz, né? caísse. É, uma parcela queria, e aí é difícil de entender, né? Porque, tipo assim, não é o presidente que queria, era pessoas lá dentro que queriam. E aí é difícil saber qual que é a influência dessa pessoa dentro do clube, né? Enfim, eu acho que assim, a discussão que a gente estava tendo era que o Campeonato Paulista, ele não é uma pré-temporada, né? E que se o São Paulo colocasse sub-21, ele se tornaria uma pré-temporada. Acho que o único clube que se porta bem com o Paulista talvez seja o Palmeiras, e olhe lá, mas no sentido de que o Abel se perdesse e não fosse classificado. Vamos supor que o Abel não se classificasse nem pro mata-mata, ele não cairia, a Leila não derrubaria ele. E mostra um pouco mais de estrutura. Pode ser que é porque ele ganhou um monte seguida, porque é um técnico renomado, pode ser todos esses porém. Mas, no fim, é o time mais estruturado. O restante, a gente viu do Zubeldia, A a gente viu o gente viu do Caixinha. Caixinha e a gente viu do Ramon. Os três, olha só, E na detalhe, pré-temporada a gente viu notícia Caixinha. dos três que podia cair. O Caixinha que tem um elenco totalmente limitado na mão, agora tá um pouquinho melhor, mas ainda continua tendo um elenco Ruim, limitado. ruim. Tá começando agora o time. Agora que vê os caras bom. Então agora que ele tá conseguindo colocar a ideia de jogo dele, contra o Corinthians não funcionou, mas paciência, porra, também o Corinthians é um time já que tá mais estruturado há mais tempo do que o Santos, desde do meio da temporada passada. O Ramon e é um trabalho já de quase um ano do Ramon, né? No Corinthians o Ramon pegou um time caindo pra segunda divisão, levou pra pré-Libertadores, infelizmente eles perderam, né? Ou felizmente. Mas perderam, foram desclassificados, mas mesmo assim, não é porque foi desclassificado pelo Barcelona de Guayaquil que tem que mandar o cara embora, pô. O cara ainda tem E Copa do o. Brasil, o cara ainda tem brasileiro, o cara tem Sim. tudo isso. Tem Sul-Americana que pode vencer também e E do outro tal. lado você vai ter um São Paulo que não sei há quanto tempo não se classificava pra Libertadores pelo brasileiro. Exatamente. E aonde Classificou e tranquilo. tem um técnico que desde a pré-temporada tá falando sempre da Libertadores, que é pra focar na Libertadores, contrataram o Oscar pra ver se E, ganhava a Libertadores. e você vê que é um time que ano passado, dentro das limitações, jogou bem pra Jogou caramba. E é bem, um perdeu pro trabalho Botafogo no bom pra detalhe. caramba do Zubeldia. Não, Perdeu pro não tem Bottas o no que falar. detalhe. Quase esbarrando num Crespo, né? Que tava pra cair, a torcida não queria que ele caísse e os caras demitiram ele, mesmo assim. Porque é mais fácil você tirar o Ah, o técnico, né? Santos fez isso Inclusive muitas ficar vezes. Olha quantos técnicos o Santos número. teve de uns 2, 3 anos pra cá. Josualdo, Inclusive, todo mundo. fica a dica aí pro torcedor: se o técnico não tá fazendo um trabalho bom, você tem que reclamar da diretoria, não é do técnico. Porque E, quem contratou ele foi a diretoria. e principalmente o É a Santos, né? diretoria que a gente tem que reclamar. Principalmente o Santos, né? Tudo bem que a gente não gostava de como o Carille jogava a Série B. O Santos ganhou muito jogo de 1-0, 2-0, 2-1, jogo apertado, jogo feio. Mas querendo ou não, cara, o cara foi campeão. Então, assim, eu acho que a saída dele foi um Fez a pouco. função dele, né? Fez. Que era subir o time. Subiu o time. Eu acho que assim, também concordo com as saídas se for pro motivo de como o time deve jogar. A gente fala muito de DNA do time, né?
E eu vejo que o Caixinha tem boas ideias. Eu acho que se der mais tempo pra ele de trabalho, que, cara, pra falar a verdade, o Paulista deveria ser isso, né? Pegar um cara, se já contrataram um cara confiando no trabalho dele, vai demitir ele porque ele foi mal no Paulista? Pô, faz sentido. A mesma coisa que mandaram embora o Guardiola, que ele saiu na segunda fase eliminatória da Copa da Inglaterra, pô. Aí é sacanagem. Então, assim, Não, quer mandar o. Vamos lá, o Caixinha tá fazendo a temporada, foi eliminado e tal. Vai chegar no fim da temporada, a, a diretoria vai fazer o balanço, vai falar, pô, esse cara vai. atendeu tal expectativa, não atendeu. O plantel que ele tá indo bem, não tá, então você troca, mas E é é no uma final da coisa, temporada. e é uma coisa É que, pensado. assim, se trocar o técnico no meio da temporada, porque só se tiver algo catastrófico, aí Aí beleza. tá caindo Aí se troca. Não, ó, meio da e temporada nossa projeção é de cair, beleza. o elenco tá brigando com o cara, ele Aí xingou o elenco, os caras querem pegar essas coisas o assim, cara. pô, o trabalho do Caixinha até então, pô, ele tá montando o time da maneira dele, testou o time várias vezes, teve as burrices dele, claro, mas, pô, ele vai. Se não ia botar quem naquela lateral direita lá, né? A pré-temporada é pra isso, né? Então assim, acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de calma. Porém, esse assunto dos técnicos, ele entra em um debate um pouco mais extenso, que vai ter um programa exclusivo só pra isso. Então, na semana que vem, Fazer talvez a um gente, geral a gente pré-temporada, fale né? sobre isso. Mas acho que deveria ter um pouco mais de paciência no Paulista. O Carpini principalmente, porque o Carpini ganhou a Supercopa do Palmeiras, venceu o Corinthians, né? Que pela primeira vez na Neoquímica Arena, né? Que o São Paulo não vencia o Corinthians, não é isso? Quebrou o tabu, né? Quebrou o tabu e ele foi mandado embora no Paulista. Um cara que não teve, ele não tinha experiência realmente. E, falaram de pressão e tal, mas, pô, o cara é profissional, o cara é adulto, o cara ia conseguir, pô, não tinha Cara, jeito. a questão do Carpini é muito clara. Ele entrou e na primeira pressão a diretoria não segurou. Ou seja, a diretoria foi muito mal em Não deu escolher esse respaldo pro cara. cara. Aí o que Foi acontece? péssima, péssima. Imagina ele no brasileiro. Aí, Se no Paulista não aguentou a pressão, imagina no brasileiro. Aí a gente entra na questão de técnico, só pra gente falar um pouco, né? A gente queima um treinador jovem, a gente não tá falando de Jair Ventura, a gente tá falando do Carpini, que mandou super bem na Série B, com o time que ele treinava lá, e a gente deu a oportunidade dele pro São Paulo, saiu do São Paulo, e alguém sabe onde o Carpini tá hoje? Acho que ele foi pro Vitória, se eu não tô Então, enganado. queima totalmente o cara, pô. E é um cara que É, tinha um potencial grande. Por que com o Rogério Ceni não fizeram isso? Só porque ele era ídolo? Porque o então, mas Rogério aí, Ceni não treinou time aí, de Série B, aí eu entendeu? vou te devolver uma pergunta. E o Diniz? Que o Diniz, ele vai mal em todos os times e ele continua em time grande. Outra Ele coisa foi que não bem dá no pra entender. Fluminense ano retrasado, mas até lá ele passou por Santos, São Paulo, Cruzeiro e foi rodando, e foi rodando, e rodando. E ele não caía pra baixo, o cara cai pra cima. Ele vai mal no time e cai Ele pra cima. conseguiu vencer uma Libertadores aí, mas acho que o sistema dele se encaixou muito naquele Fluminense, eu acho. Acho que ele tinha os jogadores realmente certos. Porém, cara, Mais ou o estilo menos. dele é muito estranho, cara. É muito estranho. A gente viu na seleção como é estranho. Se ele não conseguiu colocar o estilo dele na seleção brasileira, não vai ser. Só que assim, eu acho que ele deve ser um cara muito boa de conversar, de tomar uma cerveja. Porque todo mundo gosta do cara. Eu acho que ele ganha mais um emprego, não por mérito de trabalho. Antigamente não, agora que ele é campeão da Libertadores e tal, acho que dá opa, Aí ó, ok, né? o cara é campeão, o cara tem história e tal. Mas antes era só porque os jogadores adoram o Diniz. Quando foi pra seleção, o Neymar falou: chama o Diniz, porque tem um estilo diferente aí, a gente gosta do cara. Porra. Então, mas assim, uma questão também, acho que o do Diniz talvez seja pelo empresário, tá? O empresário do cara eu acho que é bom. Né? Mas o do Carpini que você falou, o Carpini ele teve uma grande questão que o James não quis bater o pênalti daquele paulista que ele é eliminado pelo Água Santa, se eu não estou enganado. E ele meio que segura a bronca assim do James. Cara, a diretoria, tudo bem, ok. Vamos tirar ele, que era o mais fácil. Ou vamos tirar o James? Não, vamos tirar ele, é mais fácil tirar ele. E aí depois vem o Zubeldia e tira o James. Então você fica tipo assim, cara, como que. Parece que o cara ele vai contratar, é um senso comum. Você vai contratar o técnico que ele tem. Ele tem que se dar bem com o elenco que tá. A tática dele tem que se condizer com os jogadores que ele tem, com o perfil do clube. E você tem que confiar que ele vai fazer uma temporada boa. E se ele falar pra você que o jogador não é bom, você vai fazer o quê? Você vai tirar o jogador, porque é ele que conhece do jogador. Ele que é o técnico. Aí agora, na primeira treta que tem, você vai lá e tira o cara, pô. Você tá do lado do jogador em vez de estar do lado do cara. Foda.
Enfim, isso, que nem eu falei pra vocês, isso é um assunto muito grande, se a gente falar de técnicos brasileiros, só que só pra retornar e encerrar o assunto do Paulista, dando a minha última tese, né? Acho que pela história do Campeonato Paulista, a gente não pode tratar ele como uma pré-temporada. Porém, a gente vê isso muito no Carioca. A gente viu no Carioca o Flamengo jogando com um time da base, um time mais jovem, testando os moleques na primeira fase. E uma coisa que a gente não vê muito no Paulista, né? Desde o começo é sempre o time titular, só muda algumas peças ali, mas é pra vencer, classificar e pega clássico e pega não sei o quê. A gente sabe que o Paulista é o campeonato mais forte dos estaduais, isso aí não tem como dizer. Mas assim, puta, Tá fazendo mal pros clubes já, né? mas é complicado, né? Essa pressão toda em cima de um campeonato que hoje em dia não deveria mais ser assim. Nos anos 90 era uma coisa, hoje em dia é totalmente diferente, cara. Então, vamos ver. Ainda principalmente quando acontecem esses erros de arbitragem, né? Que começa a descredibilizar ainda mais o. Porque, pô, se você acha que aquele pênalti foi pênalti pro Palmeiras, você tá louco. Se você acha que ano passado aquele pênalti foi do João. Que o Hendrick tomou do João Paulo foi pênalti, você também tá louco.